Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal e a mais um tutorial sobre o Arduino. Hoje vamos explicar o funcionamento de uma funcionalidade que apenas alguns tipos de Arduino a possuem. Essa funcionalidade permite ligar o Arduino a um PC como se fosse um gamepad ou um mouse, permitindo assim criarmos controladores personalizados tanto para jogos ou qualquer outro tipo de atividade no nosso PC. Esta montagem utilizará vários botões do tipo Push Button e um joystick, sendo através destes que realizamos o controle. Ambos os componentes já foram mencionados em tutoriais anteriores, onde estes controlam opções de menu ou pequenos servomotores. Além destes componentes, também iremos utilizar um novo tipo de Arduino, o Arduino Micro. Este pertence a um tipo de Arduino que permite a sua instalação, ficando assim configurado como se um periférico de computador se tratasse, ou seja, um mouse ou teclado, ou então um gamepad. Com esta característica, apenas o Arduino Leonardo Micro Explorer 0 e 2 a possuem. Isto só é possível devido ao facto de os seus microcontroladores terem incorporada uma função de comunicação USB. O funcionamento e características do Arduino Micro é muito idêntico a qualquer outro tipo de Arduino utilizado nos nossos tutoriais, sendo apenas muito mais pequeno que um Arduino Uno e um pouco mais comprido que o Arduino Nano, o que o torna ideal para projetos de criação de periféricos para PC. Assim, iremos explicar o funcionamento destas novas características através de uma montagem que terá duas funções distintas, sendo uma parte para o controle do mouse através de um pequeno joystick e os seus respectivos botões. Na outra parte da montagem, será possível configurar um conjunto de botões de forma a utilizá-los como se um teclado se tratasse, sendo neste caso configurado com as setas de controle do teclado, tendo assim um comportamento idêntico a um pequeno gamepad. Vamos então à montagem. Desta vez iremos precisar não de uma, mas sim de duas breadboards, ficando numa a montagem do joystick e o nosso Arduino Micro. Já na outra ficará a montagem do gamepad, facilitando assim as ligações e a instalação de todos os componentes necessários à montagem. Estando o Arduino Micro instalado, vamos então distribuir as alimentações pela montagem através dos pinos 5V e ground do Arduino, não esquecendo que ambas as breadboards devem ser alimentadas. Depois colocamos na montagem o nosso pequeno joystick e realizamos as suas ligações para as alimentações positiva e negativa. Logo de seguida, ligamos também os pinos relativos aos sinais de posição do joystick, sendo os pinos VRX correspondente ao sinal do eixo do X e o pino VRY correspondente ao sinal do eixo do Y. Assim, estes dois pinos do joystick são ligados aos pinos de entrada de sinal analógico do Arduino, sendo neste caso os pinos A0 e A1 respectivamente. Agora ligamos o pino SW, estando este ligado a um pequeno push button integrado no próprio joystick. Logo, este é ligado em paralelo com uma resistência de 1 kΩ e um pino de sinal digital do Arduino, neste caso D2. Como esta montagem irá controlar um mouse, se repararem ainda falta um botão, pois normalmente este tem dois botões, o direito e o esquerdo. Assim, colocamos na montagem mais dois push buttons e as suas respectivas resistências, ficando um com a função do botão direito do mouse em falta, e o outro terá a função de ativar e desativar o controle do mouse sempre que este não é utilizado. Já os pinos de sinal digital do Arduino, selecionado para estes botões, são os pinos D3 e D4, respectivamente. Para que seja possível identificar mais facilmente se o mouse está ativo, colocamos também na montagem um LED e a sua respectiva resistência, ficando o pino responsável pelo seu controle, o pino sinal digital D13. Já na outra breadboard, vamos então colocar os restantes controles para criar o nosso gamepad. Este é constituído apenas por push buttons e as suas respectivas resistências, sendo depois todos ligados aos pinos de sinal digital do Arduino, neste caso D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Por fim, só falta identificarmos os botões do nosso gamepad e mouse, para podermos assim configurar as teclas para os nossos jogos mais adequadamente. Resumindo,
Fica a montagem do lado esquerdo a funcionar como um comando muito idêntico a um antigo Nintendo e a do lado direito como se fosse um simples mouse. E pronto, para terminarmos a montagem, ligamos o cabo USB, ficando a faltar apenas o carregamento do código no Arduino. Antes de carregarmos o código, é necessário confirmar que estão instaladas as drives do Arduino Micro no nosso PC, para que este possa identificá-lo como um dispositivo periférico. Normalmente, estas drives são instaladas automaticamente assim que ligamos o Arduino ao PC, pois os sistemas operativos mais recentes já têm estas drives inseridas no sistema. Mas caso estejam a utilizar um sistema operativo mais antigo, podem instalar as drives manualmente através do link mencionado na descrição do vídeo. Bem, agora, para carregar o código, vamos abrir o programa do Arduino e de seguida configurá-lo para que este funcione com o nosso tipo de Arduino. Para isso, basta selecionar o separador Ferramentas e carregar em Placa, para escolhermos, de entre os vários tipos de placa, a opção Arduino Genuíno Micro. Depois falta-nos apenas escolher a porta de comunicação a que este está ligado, ficando assim o programa pronto para utilização. Vamos então finalmente para o código. Começamos, como sempre, por importar as bibliotecas necessárias para a nossa montagem. Neste caso, apenas vamos importar as bibliotecas Mouse e Keyboard. Estas bibliotecas foram concebidas especialmente para este tipo de projetos, onde queremos criar dispositivos periféricos de controlo para PC. Depois declaramos todas as variáveis para o controle do mouse. As três primeiras variáveis serão responsáveis pela ativação e desativação do mouse através de um push button, sendo estas duas responsáveis pela atribuição dos pinos de sinal digital do Arduino para o push button e para o LED de indicação de ativação. Declaramos também as variáveis para a atribuição dos pinos de sinal digital do Arduino relativos aos botões do mouse, ou seja, serão as variáveis para os botões esquerdo e direito do mouse. Além destas, declaramos também as variáveis para os pinos de sinal analógico do Arduino, que receberão o sinal dos eixos X e Y, enviados pelo joystick. Depois vêm as variáveis necessárias para as definições dos parâmetros do mouse, como o tempo de resposta, distância percorrida e sensibilidade. Por último, declaramos a variável para determinar a posição central do joystick, de forma a calibrar o seu ponto de repouso central através dos valores por este enviados. Mais à frente, iremos explicar mais em pormenor os cálculos para todas estas definições de parâmetros. Com todas as variáveis do mouse declaradas, vamos então agora declarar as variáveis para o nosso gamepad. Estas primeiras variáveis serão para a atribuição dos pinos de sinal digital do Arduino, atribuídos aos seus 6 push buttons, sendo depois atribuída uma qualquer funcionalidade que o teclado do nosso PC possua. Logo, e como podem observar, serão as seguintes variáveis char que iremos atribuir essas funcionalidades. Como queremos criar um pequeno e simples gamepad, iremos atribuir em cada um dos botões as funcionalidades de seta para a esquerda, seta para baixo, seta para cima e seta para a direita. Por último, atribuímos aos dois botões restantes as letras A e B. Além destas funcionalidades, podem ser atribuídas muitas outras, pois, como podem calcular, o teclado do nosso PC tem inúmeras funcionalidades. Para facilitar esta atribuição, existem listas com todas as funcionalidades possíveis, sendo apenas necessário selecioná-las e colocá-las no código. Já na função Setup, apenas teremos de definir os pinos para todos os botões da montagem, como entradas, através da função PinMode, colocando a palavra Input, e definir o pino para o LED de indicação com a palavra Output, visto que este irá indicar a ativação e desativação do mouse. Ainda na função Setup, iniciamos o funcionamento do nosso mouse e teclado através destas duas funções. Vamos então agora à função Loop, onde iremos colocar as respectivas condições para cada um dos controladores. Neste caso, optamos por começar pelos botões do nosso Gamepad. As condições para os botões do Gamepad serão todas idênticas, mudando apenas o pino ao qual estes estão ligados e a respectiva função que estes irão ter quando forem pressionados. Assim, colocamos uma condição para verificar se este foi premido. No caso da nossa montagem, estes ligam os pinos a ground. Logo, colocamos a palavra low.
Caso este seja premido, irá digitar no PC a funcionalidade acima atribuída, através da função Keyboard Press, e de seguida colocamos um pequeno delay de cerca de 150 milissegundos, sendo que este é o tempo ideal para digitar apenas uma única vez. Por fim, colocamos a função Keyboard Release All, não sendo necessário colocar uma condição else no código, pois assim, sempre que premirmos o botão, ele corre a função Keyboard Press e depois esta é cancelada. Já as condições para controlar o mouse serão um pouco mais complexas. Em primeiro lugar, iremos colocar a condição para a ativação do mouse. Esta condição irá verificar se foi premido o botão de ativação e, caso este seja premido, irá realizar o seguinte. Em primeiro lugar, irá inverter o valor da variável ativação mouse, ou seja, caso o mouse esteja desativado, a variável passará do valor 0 para 1, ativando assim o mouse. E depois, na condição seguinte, é também ligado o LED de indicação. Se carregarmos novamente, é invertido o valor da ativação, desativando o mouse e o LED. Depois, vêm as funções de leitura dos sinais analógicos fornecidos pelo joystick, tanto do eixo do X como do Y. Estas duas funções são específicas da biblioteca Mouse, o que ajuda e facilita na programação e cálculos para controlar o mouse no nosso PC. Tendo sido realizada a leitura dos valores do joystick, iremos então efetuar esse controle. Mas antes, teremos de colocar uma condição para verificar se o mouse está ativo ou não. E só depois disso é colocada a função Mouse Move, para que o mouse seja movimentado no nosso ecrã. Se repararem, podemos ver nesta função três valores, que são os valores de movimentação dos eixos do X e de Y. E além disso também encontramos o valor de 0. Este último valor é o valor de movimentação da roda de scroll. Como nesta montagem não está prevista nenhuma roda de scroll, colocamos este valor igual a 0. Por fim, iremos colocar as condições para cada um dos botões do mouse, verificando assim se estes foram pressionados e, caso isso se confirme, é digitado no PC essa funcionalidade, através da função Mouse Press, sendo necessário estas condições tanto para o botão esquerdo como para o direito. Também não nos podemos esquecer de colocar um delay com o tempo de resposta do mouse, sendo este responsável por controlar a velocidade de movimento do mouse no ecrã do PC. No final do código temos a função onde são realizados alguns cálculos para a configuração das definições do nosso mouse. Esta função também é específica da biblioteca Mouse e tem a particularidade de realizar os cálculos para cada eixo, X e Y alternadamente. Agora, para que possamos entender um pouco melhor os cálculos, aqui vai. Em primeiro lugar, realizamos novamente a leitura do valor analógico enviado pelo joystick. Lembrem-se que esta função apenas realiza os cálculos de cada eixo separadamente e alternadamente, ou seja, primeiro será a leitura e cálculos do eixo do X, e quando terminar será do eixo dos Y. De seguida, será utilizada a função map. Esta função permite relacionar um intervalo de valores com outro. Assim, podemos relacionar um intervalo de valores compreendido entre 0 e 1023, que é o valor determinado através das entradas de sinal analógico do Arduino, com o intervalo de valores entre 0 e o valor pré-definido de distância percorrida pelo mouse. Neste caso, o valor de distância percorrido poderá estar compreendido entre 4 e 44. No entanto, colocamos o valor de 22, sendo este o valor intermédio e o ideal para a nossa montagem, podendo sempre, no caso necessário, alterá-lo. Depois, vamos determinar o movimento que pretendemos realizar no mouse. Agora, como o nosso joystick tem uma posição de repouso central e essa posição tem um valor intermédio, ou seja, se este estiver todo à direita, o valor mapeado é de 0. E se todo para a esquerda, o valor é de 22. Isto quer dizer que na posição de repouso central, este tem um valor aproximado de 11. Logo, para que o mouse não se movimente com esse valor, iremos realizar então este cálculo, retirando ao valor de leitura, já mapeado, o valor da posição central, que será cerca de 11, pois esse é o valor de metade de 22. Assim, na condição seguinte, se este valor obtido for inferior ao valor de sensibilidade,
o mouse não se movimentará. No entanto, se o valor for superior, irá movimentar-se a quantidade determinada pelo valor mapeado do joystick. Apenas uma pequena nota para esta última condição. Como é utilizada a função matemática ABS, que significa absoluto, e como o seu nome indica, esta função calcula o valor absoluto de um determinado número, o que na prática, neste caso, torna os valores negativos em positivos, tornando assim possível a comparação entre um valor de movimento obtido e o valor de sensibilidade. Já o valor de sensibilidade também poderá ser alterado entre o valor 8 e 20, sendo que quanto mais alto for o valor, maior será a sua precisão. No entanto, teremos que ter atenção que, quanto menos preciso forem as especificações do nosso joystick, mais baixo terá de ser o valor de sensibilidade, pois basta um pequeno movimento para começar a movimentar-se, o que poderá ser uma desvantagem ou pouco prático. Bem, terminamos finalmente o código. Agora, vamos verificar os erros e de seguida enviá-lo para o Arduino. Já agora, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para saber, em primeira mão, quando são partilhados novos vídeos. Deixem os vossos comentários e procurem-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde podem colocar as vossas dúvidas ou dar ideias para novos tutoriais. Procurem-nos e sigam-nos no site Instructables, onde colocamos todos os nossos tutoriais e projetos, podendo segui-los passo a passo e construí-los também. Vamos então testar a nossa montagem. Terminado o envio do código para o Arduino, este estará pronto a funcionar, tanto o controle do mouse como do gamepad. No entanto, para não deixarmos de ter o controle do mouse, caso algo na montagem ou no código não esteja correto, este começará sempre desativado, sendo necessário ativá-lo para utilizarmos e verificar o seu funcionamento. Para isso, carregamos no botão identificado com a letra M, ficando assim o mouse ativado e o LED de indicação ligado. Agora, vamos verificar o seu funcionamento, podendo utilizar qualquer tipo de programa que utilize a movimentação do mouse. Como estamos a falar de um possível gamepad, utilizamos um jogo de aviões simples onde é utilizado essencialmente o mouse. Assim, quando movimentamos o joystick para a direita, no eixo dos Y, podemos verificar que o avião é direcionado também para a direita. E quando voltamos a centrar o joystick, este volta novamente a estabilizar. O mesmo acontece quando movimentamos para a esquerda no mesmo eixo, mas agora o avião é direcionado para a esquerda. Já para direcionar o avião para cima e para baixo, basta movimentarmos o joystick nessas direções, mas agora nos eixos do X. Quando carregamos e mantemos pressionado o botão esquerdo do mouse, sendo este o botão inserido no próprio joystick, é acionada a largada de fundos de acrobacia, pois é esta a função atribuída deste botão para o jogo. Caso seja carregado o botão direito do mouse, é aberta a janela de opções de configuração da página, pois neste jogo não está atribuída a função para este botão. Bem, terminada a verificação do funcionamento do mouse, vamos então desativá-lo, carregando novamente no botão M e verificar o funcionamento da parte da montagem do gamepad. Para verificar estas funcionalidades, iremos utilizar um outro tipo de jogo. Neste caso, será o clássico, o Super Mario. Este jogo apenas utiliza 4 botões de setas, esquerda, direita, cima e baixo, com mais 2 botões que foram definidos com a letra A e a letra B. Vamos então testar o nosso gamepad. Em primeiro lugar, entramos no jogo, propriamente dito, e depois testar cada um dos seus botões. Começamos pelas setas. Assim, carregamos na seta para a direita. Depois, para a esquerda. E, por fim, para baixo várias vezes. Agora vamos testar os botões identificados com as letras A e B. Assim, vamos em primeiro lugar testar o botão A, carregando várias vezes. E no botão B, várias vezes também, realizando assim uma função diferente. Por último, falta testar o botão com a seta para cima. Para isso carregamos várias vezes e, como podem observar, o jogo irá sempre movimentar-se em concordância. Bem, terminamos o nosso tutorial. Agora é só dar asa à nossa imaginação e criar um gamepad específico e exclusivo para aquele jogo que tanto gostamos.
Espero que estejam a gostar dos nossos tutoriais e que estes sejam úteis para os vossos projetos. Já agora, não esqueçam de fazer like, pois ajuda bastante o nosso canal a crescer. Podem também saber mais pormenorizadamente sobre este e outros tutoriais no site Instructables, como também alguns dos nossos projetos. Não percam o próximo vídeo, onde iremos mostrar-vos um tutorial onde vamos apresentar um Arduino Mega e mostrar e explicar algumas das suas funcionalidades. Isto através de uma pequena montagem, onde será possível clonar a programação IR do comando de controle de uma televisão. Um abraço aqui do Tasso para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!